Hoje em dia, a educação de mulheres é um direito, algo que a gente nem questiona. Mas já parou para pensar que durante séculos, a simples ideia de uma mulher lendo um livro de ciências era considerada radical, até perigosa? A história por trás desse direito é, na verdade, uma baita batalha de ideias que moldou o mundo. E é essa luta que a gente vai desvendar agora. Então a grande pergunta que vai guiar nossa análise é exatamente esta. Por que algo que parece tão óbvio para a gente hoje foi motivo de um debate tão, mas tão intenso e que durou tanto tempo? A resposta, olha, não é nada simples, mas ela revela muito sobre como o pensamento ocidental evoluiu. O que vamos fazer aqui é justamente isso. Mergulhar nessa longa luta de ideias, vamos dar uma olhada nos argumentos, nas vozes que participaram dessa batalha, começando lá do comecinho das raízes mais antigas de tudo. Para entender esse debate todo, a gente precisa voltar no tempo, bem lá atrás, sabe? Nos alicerces, na base que foi construída na antiguidade e que definiu o papel da mulher na sociedade por milênios. Basicamente, algumas visões principais deram o tom no começo desse debate. Primeiro, a cultura greco-latina. A visão ali era de que a mulher era inferior tanto física quanto intelectualmente. E bom, isso era a justificativa perfeita para mantê-la em casa, na esfera privada. Ao mesmo tempo, a influência judaico-cristã trazia uma dualidade interessante. Por um lado, dizia que a mulher era igual em dignidade, lá no Gênesis, mas por outro, tinha a imagem negativa de Eva, que pesava bastante. Juntando tudo isso, o que acontece? O papel da mulher fica super definido: esposa e mãe. E a educação? Só o básico para cuidar da casa e dos filhos, nada mais. Mas olha só, o cristianismo não era uma coisa só, um bloco único. Tinha suas nuances. Figuras como o próprio Jesus mostraram um respeito imenso pelas mulheres. E, ao longo da Idade Média, nossa, tivemos rainhas, abadesas. Pense numa figura como Hildegarda de Bingen. Ela era um verdadeiro centro de poder, de cultura, de evangelização. Isso mostra que a história real era muito, mas muito mais complexa. E essa complexidade toda, ela explode. No final da Idade Média, surge o que a gente conhece como a querela das mulheres, que traduzindo é tipo a questão da mulher. Foi, de fato, o primeiro grande debate intelectual sobre esse assunto em toda a Europa. E aqui dá para ver direitinho como a coisa era polarizada. De um lado tinha uma visão super negativa, sabe? Que dizia que as mulheres eram fracas, ignorantes, uma fonte de pecado para os homens. Bem pesado. Mas, do outro lado, já tinha gente começando a criar uma contranarrativa. Autores que iam lá e resgatavam histórias de mulheres ilustres, virtuosas, mostrando um outro lado da moeda. E bem no meio dessa contranarrativa tem uma figura importantíssima, Cristina de Pizan. Em 1405, gente, a primeira escritora profissional da Europa solta essa frase que, para a época, era uma bomba. Ela não estava pedindo só para a mulher aprender a ler e escrever, não. Ela estava dizendo, olha, se a gente der a mesma educação para as meninas, elas vão chegar no mesmo nível dos homens. O ponto-chave dela é esse. O problema não é a natureza da mulher, é o costume, é a falta de oportunidade. Ok, vamos pular para o Renascimento. O humanismo estava com tudo, celebrando o potencial humano e tal. Só que, quando o assunto era mulher, esse potencial vinha com um asterisco, sabe? Tinha um mas. As estruturas de poder, de herança, ainda eram totalmente masculinas. Então a educação feminina tinha um objetivo muito claro: reforçar essa ordem, e não, de jeito nenhum, desafiar. Essa tabela aqui é ótima para a gente entender a coisa. Porque de um lado a gente tem os humanistas, tipo Erasmo, Tomás Mori, eles até defendiam que as mulheres estudassem. Mas para quê? O objetivo era bem específico: formar esposas e mães melhores, para a família ficar mais unida. Elas eram iguais em individualidade? Ok, mas o homem mandava. Já do outro lado, os tradicionalistas. Esses eram diretos e retos. O Frei Luís de León, por exemplo, dizia: a natureza não fez a mulher para estudar ciência. E ponto final, sem discussão. Só que, mesmo com todas essas amarras, o talento sempre dá um jeito de aparecer, né? A própria filha do Thomas More, a Margaret Hopper, é um exemplo disso. Ela recebeu uma educação humanista e virou uma intelectual super respeitada. Tradutora, escritora, o próprio Erasmo elogiava ela. Ela era a prova viva de todo o potencial que estava sendo contido. E aí a gente chega no século XVII. E aqui a coisa começa a virar de verdade. O debate que era motivado por essas primeiras mulheres brilhantes muda de foco. A pergunta deixa de ser: será que as mulheres devem ser educadas? E passa a ser: beleza, como a gente educa as mulheres para elas atingirem seu máximo potencial? E olha só essa galera que começou a aparecer.
É uma verdadeira constelação de pensadores. Tem o Comênios, com aquela ideia que para a época era super radical, de ensinar tudo a todos, sem exceção, incluindo as mulheres. A Marie de Guarnet, que bateu na mesma tecla da Pizan. O problema é a falta de educação, não a natureza. E o Paulin de Labarre, um dos primeiros homens a defender, com todas as letras, uma educação completa para as mulheres, inclusive com acesso à ciência. O nível da conversa definitivamente subiu. Próxima parada, Iluminismo, o famoso século das luzes. A era da razão, da lógica universal. Só que essa luz toda não brilhou igual para todo mundo. Para as mulheres, na verdade, ela veio cheia de sombras, cheia de paradoxos. A ideia de uma educação universal e de graça para todo mundo estava no ar. A meta era formar cidadãos úteis para a sociedade. Em teoria, lindo, né? Deveria valer para todo mundo. Mas na prática, a questão da mulher ficou ainda mais quente. E a gente vai ver alguns dos maiores pensadores da época em lados totalmente opostos. E aqui está talvez o maior paradoxo de todos. Jean-Jacques Rousseau, o cara que defendia a liberdade. Em sua obra mais famosa sobre educação, O Emílio, ele dizia que a educação da mulher devia ser totalmente diferente, baseada na sua natureza fraca. Para ele, a função delas era agradar e depender dos homens. É uma visão super redutiva que teve uma influência, assim, absurda. Só que as ideias do Rousseau não iam passar em branco, não. Do outro lado do Canal da Mancha, lá na Inglaterra, uma resposta, e que resposta, estava sendo preparada. Um verdadeiro terremoto intelectual. E a resposta veio com nome e sobrenome, Mary Wollstonecraft. O livro dela, Uma Reivindicação dos Direitos da Mulher, é um ataque direto e frontal a essa visão do Rousseau. Ela foi além. Não era só sobre educação. Ela exigia igualdade de direitos. Para quê? Para que as mulheres pudessem ser cidadãs racionais e não, como ela mesma disse, simples mercadorias matrimoniais. Todo esse choque de ideias no finalzinho do século XVIII, isso foi como plantar sementes. Sementes que iam florescer, e muito, nos movimentos feministas que viriam depois. O debate, que era muito teórico, estava prestes a virar uma luta por mudanças reais, práticas. Reparem aqui na linha do tempo como tudo acelera no final do século. É uma coisa atrás da outra. Em pouquíssimas décadas, a gente vê uma avalanche de obras super importantes surgindo na Espanha, na França, na Inglaterra. Olympe de Gouges chega a reescrever a Declaração dos Direitos do Homem só para incluir as mulheres. Era um sinal claro. As ideias de igualdade estavam ganhando uma força que não dava mais para parar. Agora, essa data, 1867. E por que essa data é tão importante? Porque o ponto central é este. Depois de quase um século de debates iluministas, depois de uma revolução inteira feita em nome da igualdade, foi só em 1867 que a França, logo a França, o berço da Revolução, obrigou por lei a criação de escolas para meninas em cidades com mais de 500 habitantes. Isso mostra o abismo que existe entre ter uma ideia e transformar essa ideia em mudança de verdade, na lei, na prática. Então, a Lei de 1867 garantiu o acesso à escola, mas ela de jeito nenhum encerrou o debate. Essa longa luta que a gente acabou de ver, desde as ideias lá da antiguidade até as reivindicações do iluminismo, nos mostra uma coisa muito importante. O acesso é só o primeiro passo. A batalha de verdade, pela igualdade de oportunidades, por se livrar dos preconceitos de séculos, essa batalha é uma herança direta dessa história toda e de muitas formas continua até hoje.